Praticando a presença. Guia para despertar a consciência do poder de Deus na vida diária. Joel S. Goldsmith. Editora Martin Claret. Mesmo antes que eu peça, Pai, Tu conheces as minhas necessidades. Mesmo antes de erguer meus olhos ou meus pensamentos a Ti, Tu não só conheces as minhas necessidades, como também é de Teu agrado me dar o reino. Eu me volto para Ti agora, não para falar de minhas necessidades, mas para receber o cumprimento delas. Eu venho a Ti agora, não buscando coisas, não buscando pessoas, mas buscando Tua graça, Tua bênção, o presente que Tu mesmo és. Praticando a presença. Guia para despertar a consciência do poder de Deus na vida diária. Joel S. Goldsmith. Tradução: Gláucia Braga Maggi. Editora Martin Claret. Prefácio. Dr. Raul Marino Jr. Prefaciar este pequeno grande livro foi a mais auspiciosa incumbência que recebemos dessa prestigiosa editora. Trata-se de tradução do inglês, a qual vimos acompanhando na língua original há várias décadas, por nós considerado um dos melhores livros que já tivemos em mãos, lido e relido inúmeras vezes, e que se tornou, nesse tempo, nosso companheiro inseparável de cabeceira. Ele, apesar de simples, é um verdadeiro tratado de espiritualidade. Possuímos hoje quase todos os livros desse autor, cerca de 30. Alguns ainda não traduzidos para o nosso idioma. Meu mestre, Humberto Holden, nos introduziu a eles nos idos da década de 50. Todos continuam de grande atualidade. Este, especialmente, que ora analisamos. Os leitores viverão momentos de perplexidade. Podemos garantir que acharão num livro tão pequeno uma sumária descrição das maiores verdades espirituais em oposição às materiais e físicas. São verdades que já estão dentro de nós, cuja missão nossa é descobri-las. Pois esse tipo de verdades só poderão ser conhecidas espiritualmente. Não há outro caminho. Goldsmith se revela como um dos grandes gurus dos tempos modernos, um mensageiro espiritual inigualável que nos ajuda a conscientizar e revelar a presença do Criador dentro de nós. A única coisa necessária à experiência de Deus, do Deus imanente no homem, que é o mesmo Deus transcendente do universo. O autor demonstra que o mundo não tem necessidade de uma nova religião, nem de uma nova filosofia, mas, sim, de renovação e renascimento, quando o Espírito de Deus o elevará a uma nova consciência e a uma nova vida. Este livro abrirá nossa alma, pois quando o homem tem fé, Deus lhe dá a graça da compreensão espiritual, ou seja, a prova de sua existência que todos buscamos. Os homens ainda não sabem que Deus é amor, que somos reflexo dele, e que sua sabedoria poderá se tornar nossa própria sabedoria. Somente sua graça nos será suficiente. Nada mais necessitaremos. Ele está conosco. Isso é tudo que precisamos. Sua graça nos basta. Nossa maior missão será descobrir o homem verdadeiro dentro de nós, tal como Deus o criou. Goldsmith oferece-nos as coordenadas para tanto. Em outro livro ele nos diz: Deus é uma experiência e ninguém sabe o que Deus é se não saborear por experiência própria. Deus é a alma
o espírito e a vida de todos os seres. O coração não poderia pulsar, nem o pulmão respirar, se a vida do Criador não estivesse ou não pulsasse neles. Existe apenas uma coincidência coletiva da qual todos fazemos parte: Deus. Toda vida é Deus. Ele é nossa vida porque Ele a criou. Nossa consciência espiritual é a percepção do próprio indivíduo como um ser de Deus. Através dele, todos podemos ter acesso à nossa alma, pois estamos aqui como parte de um plano divino. Estamos lendo este livro por termos sido irresistivelmente atraídos para Deus. Como diz seu autor, Deus está mais perto de nós do que nossa respiração, mãos e pés. O lugar em que estamos é solo sagrado. A finalidade do livro é nos revelar onde está o reino de Deus e como alcançá-lo. Ele está dentro de nós. Este texto repete muitas vezes o termo Letter of Truth, que foi traduzido como a letra da verdade. Seu significado, porém, é mais amplo, significando a mensagem da verdade, cujo conhecimento agora está ao nosso alcance. Aprendemos que o Espírito de Deus está em toda parte, mas isso não é verdade. Ele estará somente onde for percebido. É como dizer que a eletricidade está em toda parte, mas ela só será percebida se for conectada. Nosso único objetivo na vida será conhecer a Deus corretamente para permanecer sempre em sua presença. A mente humana é apenas um canal de nossa consciência, pois a vida não está presente no corpo. Não somos o corpo. Somos entidades espirituais num corpo físico que nos é dado por Deus, para que Ele em nós se manifeste. Deus é a única fonte. Somos apenas um instrumento para o Pai, uma pequena lâmpada pela qual brilha sua luz. Deus é amor, Deus é a vida, Deus é o Espírito. Apenas o amor é a lei de Deus. Ele nos formou para manifestar-se sobre a terra. O homem é apenas o veículo para que o amor se expresse. Esse é o verdadeiro segredo da vida. Deus é quem plantou em nós o desejo de encontrá-lo. Ele nos dá o dom de acessar sua própria mente, que é a infinita inteligência e fonte de toda a vida, verdade e amor. Nada somos até que a sua graça nos toque. Deus não está num lugar determinado, mas sim na consciência. Está onde nós estamos, porque eu e o meu Pai somos um. Onde estamos, Deus está. O seu espírito está no homem e pode ser encontrado através da meditação. O reino de Deus está em nós e na meditação nós o acessamos. Basta ouvir a pequena voz silenciosa dentro de nós. O espírito que vivifica. Sabemos agora que não estamos sós. Somos a nossa consciência. Nossa tarefa será a descoberta do Cristo em nossa própria consciência. Pois aquele que procura Deus e o Cristo em sua consciência é porque, na verdade, já o tem. Cristo nunca deixou sequer uma palavra escrita, porém, seus ensinamentos constituem, até hoje, os fundamentos morais, éticos e bioéticos de que toda a humanidade necessita. A meditação e a oração é a porta para o mundo da alma. É nossa sintonia com o reino de Deus. A fé é uma atividade da consciência. É uma atividade emprestada de Deus e não gerada pelo homem. O que temos é o resultado da frutificação do nosso próprio estado de consciência.
Acima de nossa vida do sentido, há o universo do espírito, governado pelo amor, o qual vive no templo da verdade, no qual Deus se individualizou como você e eu. Deus é a mente, a consciência e a vida do indivíduo. Somos a imagem onde Deus se torna visível, como ele se tornou visível em seu Filho, entre nós, há 2000 anos. Aquilo que nos constitui é Deus se manifestando como Verbo feito carne. Deus, dentro de nós, está a lei da vida e sua conscientização é o nosso suprimento. Ela é a nossa consciência. Essa lei atua dentro de nós, estejamos dormindo ou despertos, tornando-nos a lei do amor e a luz do mundo, o sal da terra. Somos vida, verdade e amor. Deus é o Pai em nós, e não uma pessoa, uma entidade separada de nós e do mundo, a suprema, invisível e única realidade. É a vida nos vivos e a consciência nos conscientes, a inteligência nos inteligentes, o espírito nos seres espirituais e sua imanência está em todas as coisas. Eu e o Pai somos um, não dois. Somos matéria e espírito tornados visíveis. Deus é nosso destino. Somos as ferramentas que Ele utiliza. Enquanto essas verdades não forem postas em prática, segundo Goldsmith, a Escritura Sagrada não passará de um livro sobre a mesa, ou ela não será o verbo realizado. Somos Deus feito carne. Sua consciência é individualizada. Deus é a vida, a inteligência, a mente, a consciência, a alma, o espírito, a imortalidade e a eternidade de cada um de nós sobre a face da terra. Tocado pelo Espírito, recebemos essas revelações que provêm de Deus, permitindo que Ele nos guie. Isso ocorre quando obedecemos ao primeiro mandamento, e chegará o tempo em que todos ouviremos a sua voz. Creio ter epilogado alguns dos principais pensamentos deste nosso grande autor, Raul Marino Júnior. Praticando a presença, guia para despertar a consciência do poder de Deus na vida diária. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham seus construtores. Salmo 127. A iluminação dispersa todos os laços materiais e une os homens com cadeias douradas de entendimento espiritual. Ela só reconhece a liderança de Cristo. Desconhece qualquer ritual além do amor divino, impessoal e universal. Não tem outro culto que não a chama interior que fulgura eternamente no santuário do Espírito. Essa união é o estado livre de fraternidade espiritual. A única limitação é a disciplina. Conhecemos, portanto, a liberdade sem licenciosidade. Somos um universo sem limites físicos. Um serviço a Deus sem cerimônia ou credo. O iluminado caminha sem medo, pela graça. O caminho infinito. Introdução. Somente os que já viveram momentos calmos de reflexão interior ou foram marcados por frustrações, insucessos ou desarmonias e se sentiram levados a refletir longa e seriamente sobre por que a vida deixa tanto a desejar, irão escolher este livro para ler. Aqui está a minha experiência e por ela ter me levado a escrever este livro. Apenas aqueles que viveram algo semelhante e foram provocados pela mesma questão vão se interessar em ler mais para descobrir o que eu descobri e como isso me beneficiou.
Muitas vezes, tive motivos para ficar insatisfeito com o modo de vida que eu levava, a ponto de pensar e refletir silenciosamente sobre a possibilidade de encontrar uma saída. Longos períodos de sucesso e felicidade, seguidos de insatisfação e infelicidade, levaram-me a períodos cada vez mais longos e frequentes de introspecção, reflexão e contemplação da vida e do que ela significa. Numa dessas experiências, não posso afirmar que ouvi uma voz, mas tive a nítida impressão de que algo me dizia: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Devo admitir que essa foi uma experiência surpreendente porque, até então, eu não estava totalmente familiarizado com a Bíblia. Ela não havia sido uma companheira diária, mas somente uma leitura ocasional. Com o passar do tempo, outros pensamentos dessa natureza foram surgindo e comecei a perceber que nas Escrituras aprendemos: não te estribes no teu próprio entendimento, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. No sossego e na confiança está a vossa força. À medida que as passagens se desdobravam e se revelavam, fui levado à maior de todas as experiências na qual o grande Mestre, Jesus Cristo, ensina que se permanecermos na Palavra e deixarmos a Palavra permanecer em nós, daremos frutos abundantemente e que, na verdade, o prazer de Deus é que proporemos e frutifiquemos, mas para isso devemos lembrar sempre o que nos diz a Bíblia. Habite em mim, que eu habitarei em você. Habite no Verbo e deixe o Verbo habitar em você. Habite em Deus. Viva, se mova e tenha o seu ser em Deus. Busque-o enquanto pode ser encontrado. Aos poucos, me dei conta de que as Escrituras revelavam ao mundo que o homem cujo fôlego está nas narinas, o homem separado e apartado de Deus, não tem nenhum valor, pois ele não é nada. Comecei a entender por que Jesus Cristo disse: eu, por mim mesmo, não posso fazer nada. De mim mesmo, não sou nada. O Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Entendi São Paulo quando disse: eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. E então, compreendi o que faltava em minha vida. Estava vivendo uma vida corriqueira. Tudo o que Deus significava para mim era uma leitura ocasional da Bíblia e uma visita esporádica à igreja. Então percebi que o princípio da vida, o segredo de uma vida feliz, estava em deixar Deus fazer parte da minha consciência, o que Paulo descreve como orar sem cessar. A princípio você pode não entender por que orar sem cessar ou pensar em Deus tem algo a ver com ser feliz, ser bem-sucedido ou ser saudável. Talvez você nem sequer perceba qual a ligação que Deus tem com os assuntos mundanos. Isso você só descobrirá através de sua própria experiência porque, independentemente de qualquer testemunho que eu possa lhe dar sobre o que aconteceu na minha vida, ou na de milhares de pessoas a quem transmiti esse ensinamento, somente a sua própria experiência o convencerá. Você está lendo este livro por ter sido atraído irresistivelmente para Deus. Há uma compulsão interna para encontrar o que falta em sua vida, aquilo que lhe devolverá seu estado original de harmonia, alegria e paz. O fato de você ter lido até aqui é uma indicação de que isso é o que você está procurando.
É o sinal de que você está clamando por plenitude. A partir de agora, sua mente vai se voltar para Deus cada vez mais, até que um dia, mais cedo ou mais tarde, ficará evidente que sua vida só será completa quando vivida em Deus e quando Deus nela vive. Nunca mais você se sentirá separado de Deus, porque nunca mais conseguirá ficar por muito tempo sem trazê-lo para a sua consciência e, de certa maneira, sem nele habitar. Pense, por um momento, no que acontece na mente da pessoa que acorda de manhã e percebe: sem Deus, eu não sou nada. Com Deus, todos os poderes da harmonia se unem em mim para se expressar. Ou quem medita sobre alguma passagem bíblica como esta: Ele cumprirá o que me for dado a fazer. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subo ao céu, tu estás lá. Se faço a minha cama no inferno, eis que tu ali estás também. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Imagine o que significa para um executivo saindo do escritório ou para uma mãe mandando os filhos para a escola. Saber que eles não estão sozinhos onde quer que estejam. O Espírito de Deus está com eles, e onde o Espírito de Deus está, a liberdade também está. Nunca mais se sentirão sós. Nunca mais pensarão que suas vidas dependem inteiramente do que fazem ou do bem e do mal que os outros possam lhe causar. Lembrarão sempre que Deus está mais perto que a respiração, mais perto que as mãos ou os pés. Há uma presença que vai à frente para aplainar os lugares tortuosos. Uma presença e um poder que lhes preparam o lugar. Jamais estarão separados do Espírito de Deus enquanto o Espírito de Deus for mantido vivo dentro deles. Você descobrirá que não importa o lugar em que ore, seja em montanhas sagradas, nos grandes templos de Jerusalém ou em qualquer lugar especial. A verdade é que solo sagrado é o exato lugar onde você está toda vez que contemplar a presença e o poder de Deus dentro de você. Isso não significa que não possa continuar a frequentar a igreja ou o templo de sua escolha. Este livro não pretende tirá-lo do lugar em que você desfruta da companhia daqueles que professam a mesma fé que você. Nem tem a intenção de lhe sugerir um novo local. A finalidade deste livro é revelar o reino de Deus, mostrar onde ele está e como alcançá-lo. O Mestre disse: o reino de Deus não está nem aqui, nem acolá, mas dentro de vós. Você aprenderá, através desse livro, que o reino de Deus se estabelece no momento em que se começa a contemplar a presença e o poder de Deus dentro de vós. Deus é, disso você pode ter certeza. Contudo, isso só se torna verdade na sua vida à medida que você contempla, medita e mantém sua mente firme em Deus, vivendo, agindo em Deus, compreendendo conscientemente que Ele nunca o deixará, nem o desamparará. A graça de Deus lhe basta, mas ela só tem efeito na sua vida se você a contemplar. Se você vive conscientemente na compreensão de Deus e deixa esse conhecimento habitar sua mente e seu coração. Você nunca está só. O lugar em que você está é solo sagrado, pois Deus está sempre com você, o acompanhando e amparando. Toda pessoa insatisfeita, carente e frustrada, algum dia irá buscar duelo perdido para que a sua vida seja harmoniosa.
descobrirá a prática da presença de Deus de maneira consciente, habitando em alguma grande verdade central das Escrituras. Sejam elas cristãs, hebraicas, hinduístas, budistas, taoístas, muçulmanas. A palavra de Deus foi dada ao homem através de seres iluminados, santos, sábios, videntes, profetas. Precisamos dela, não importa em que idioma, para ter contato com a verdade. Basta ouvi-la. Viajo há quase 50 anos e encontro paz, alegria e companheirismo em todos os lugares. Acredito que a razão de eu desfrutar de tão boas experiências em todo o mundo seja porque carrego comigo a grande verdade, dada a nós pelo Mestre. Não chamais nenhum homem de vosso Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, que está nos céus. Essa verdade é o meu passaporte. O abra-te sésamo para a liberdade e a alegria em todos os países. Pois onde quer que eu vá, conscientemente lembro-me de que Deus é o Pai, o princípio criador, a vida de todos com quem entro em contato. Ninguém pode mudar o fato de que qualquer que seja o nome, a nacionalidade, a raça ou o credo, existe somente um Deus, um Pai, e somos todos filhos do único Pai. Mas essa verdade serve apenas àqueles que, conscientemente, dela se lembram, nela acreditam e confiam. Ao longo da minha vida, conheci a abundância e a escassez. Sempre que houve falta de qualquer tipo de plenitude, harmonia, saúde, tudo me foi restaurado através da compreensão de que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um alimento tenho para comer que vós não conheceis. Um alimento tenho para comer que vós não conheceis. Você já se perguntou o que o Mestre quis dizer com essas palavras? Passei semanas, meses e até anos meditando sobre elas, até que entendi o seu significado. Compreendi que ele estava falando sobre uma substância interior. Não que o pão não fosse alimento para ele, mas se tivesse coisas mais importantes a fazer, ele se sustentava com outro tipo de pão. Após os anos que passei nesse trabalho, posso afirmar que a carne, a água, o vinho e o pão da vida, todas essas coisas se tornam uma experiência concreta, exclusivamente através da comunhão interior. Elas não podem ser trazidas do exterior para o interior, nem mesmo a leitura das Escrituras fará isso por você. Somente saboreando a verdade da Bíblia e a interiorizando em meditação, será possível transformar as palavras comuns em palavras de vida. O pão, a carne, o vinho e a água da vida. A verdade espiritual da Bíblia só tem poder quando é trazida para a consciência e nela mantida viva. Não sou eu quem diz isso. Os mestres nos disseram que devemos ficar em paz, mantendo nossa mente firme em Deus e que, se habitarmos na palavra de Deus e deixarmos que ela habite em nós, daremos frutos abundantemente. A palavra de Deus, em forma de água, pão, vinho e carne, é o alimento necessário ao fruto que se apresentará externamente como saúde, harmonia e plenitude. O pão da vida, a carne, o vinho, a água, são formados dentro de nós através da contemplação de Deus, das coisas de Deus e da palavra de Deus. São formados pela comunhão com o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Hoje, poucas pessoas conseguem passar horas se dedicando à literatura espiritual ou em comunhão interior.
Porém, o desejo sincero de conhecer a Deus garantirá o sucesso no caminho espiritual. A mensagem deste livro não é pessoal. É a sabedoria antiga de que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que reviver na sua consciência. Isto é, cada palavra e pensamento de Deus guardado dentro de si. Vivamos de acordo com isso. Quando tentamos viver sem Deus, usamos apenas as armas deste mundo. No entanto, quando trazemos a sabedoria antiga para a consciência e a deixamos habitar em nós, nos revestirmos com a armadura espiritual, e a única espada de que precisamos é a espada do Espírito, que é toda palavra que procede da boca de Deus. Assim aprendi, e assim me esforço para passar a você. Mantenha a palavra de Deus viva em sua mente, em seu pensamento, em sua experiência, e nunca experimentará falta ou limitação. Acredite conscientemente na verdade de que nenhum homem na terra é seu pai, apenas um pai, o princípio criador de toda a humanidade, cujo amor, compreendido, permeia todos os homens e mulheres deste mundo. Quando a palavra de Deus é mantida viva na consciência, praticamos os princípios da vida espiritual. Neste livro, você encontrará a exposição desses princípios e verá que, às vezes, me refiro a eles como a letra da verdade. Em si, isso não é suficiente, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Este livro, juntamente com a arte da meditação e vivendo o caminho infinito, revela tudo o que aconteceu comigo em minha jornada espiritual, não só comigo, mas com todos aqueles que percorreram esse caminho particular, como meus alunos ou de qualquer outro mestre espiritual. O segredo do mestre não foi revelado somente a mim. É uma sabedoria antiga, vivida muitas vezes por muitos homens. Mesmo sendo praticada ao longo de todos os séculos, essa forma de vida se perdeu, exceto para aqueles poucos que vivem a vida mística. Os problemas do mundo levam os homens a procurar aquilo que pode restaurar os anos perdidos dos gafanhotos, estabelecendo a paz na terra e a boa vontade entre os homens. Eu encontrei, e neste livro você também encontrará. Praticando a presença, guia para despertar a consciência do poder de Deus na vida diária. Joel S. Goldsmith.